Senhores, sejam bem-vindos novamente. Agradeço a todos por estarem aí presentes já, iniciando aqui a nossa sexta aula, né? Olha aqui como o tempo passa e passa rápido, né? São assuntos interessantes, assuntos que são do nosso dia a dia, né? Assuntos que fazem com que nossa mente comece a pensar diferente. Essa é a ideia. Antes de você tentar se desenvolver, melhorar, acertar seu Superman, né? De uma profissão, você tem que entender alguns passos, né? E algumas coisas que você tem que mudar. E essa é a nossa ideia aqui. E eu agradeço a todos por estarem aqui, aí iniciando a nossa sexta aula. Falamos na aula passada, né? E também nas demais, sobre metas, né? Sobre a junção dessas metas dentro de um contexto da nossa vida. Terminamos a aula passada falando um pouco sobre comprometimento, né? A importância disso. E uma das coisas que faz com que nós tenhamos uma. Consigamos, na verdade, um diferencial no mercado, na vida, na sua casa, no seu casamento, seja onde for, não tem. Aonde isso não funciona? Se chama atitude. Senhores, hoje nós vivemos um mundo muito fútil, né? Onde a grande maioria não tem atitude. O que nós vemos muito são narrativas, conversas, falas, e nossa, se fala demais, né? Fala-se muito, fala-se muito. E quando você vê uma opinião, raras as exceções, né? É uma opinião baseada em nada, né? Então é muito complicado. Então não basta ficar falando, conversando, acertando se você não tiver atitude. Tenha atitude. Na sua vida vão acontecer um milhão de coisas. Um milhão de coisas. Grande parte desse milhão serão coisas não tão boas, né? Ou mesmo ruins. Você vai ter as coisas boas também, com toda certeza. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade terrível em lembrar das boas. Nós lembramos das coisas ruins sempre, né? Até mesmo quando nós lembramos de uma pessoa, nós lembramos de quem nós não gostamos. Isso é muito ruim, nós temos que mudar isso. O que conta não é o que acontece para você, mas é como você responde ao que te acontece. Como que eu vou falar isso de uma forma simples? Normalmente as pessoas têm reações extremamente ruins das coisas ruins que chegam até você e às vezes não é assim. Não é dessa forma. Vocês têm que entender o seguinte: se um acontecimento veio para você de uma forma ruim, ele é um aprendizado. Você vai aprender a lidar com essa situação e você vai crescer como pessoa, não tem outro jeito. Não adianta ficar reclamando, xingando. Olha, nossa, não aguento mais, professor. Pelo amor de Deus, minha vida é um inferno. Gente, pare. Não é assim. Não é. Responda diferente às suas adversidades. As adversidades, elas vêm para te ajudar. Elas não vêm para te prejudicar. Eu vou dar um exemplo. Eu assisti uma palestra de um grande amigo meu há pouco tempo e ele disse o seguinte: ele já não mais advoga, mas na época, quando estagiário, ele advogava numa cidade. E naquela época não existiam informatizações como nós temos hoje, né? Toda essa sofisticação, né? Teclado, 5 monitores, impressoras, essa coisa toda. E nós tínhamos que fazer, né? E ele tinha que fazer um processo físico, né? Era um processo de papel, né? Então você ia lá, você estava montando um processo, seja ele qual for, você tem que dar entrada, era um monte, um calhamaço de papéis, cada novo pedido, cada nova situação do processo, era um novo papel que ia lá amarradinho com um barbante, tá? Naquela época,
E ainda hoje existem os cartórios aonde os advogados vão lá para ver a quanto anda o seu processo, né? O processo está andando. Hoje, grande parte, nós olhamos aqui no sistema e já vemos, né? E a própria justiça nos informa eletronicamente. Mas ainda existem casos em que necessário se faz você estar lá. Mas naquela época todo mundo tinha que estar lá, todos os dias, para verificar esses processos, né? E tinha uma senhora em um dos cartórios, que são vários, né? É uma cidade judiciária, né? Então são vários cartórios. E aí, essa senhora, na verdade, ela era muito brava, né? Segundo ele contou que os amigos contavam quando ele iniciou o seu estágio. E que as pessoas não conseguiam as informações dela porque ela se negava, tá? Estava sempre irritada, brava. Ou seja, com o demônio no corpo, né? Como diriam alguns, desculpe a expressão. Mas ele, vendo, e ele é uma pessoa espiritualizada, eu o conheço há muitos anos, né? Mais de 30 anos, o que ele fez? Já sendo lá em terra idade ainda, né? Sendo um estagiário, ele entendeu que aquela senhora também era uma pessoa que tinha problemas. Ela não estava ali simplesmente para atender a demanda dos advogados que ali estavam, né? Ela não estava só para isso, ela tinha problemas também. E você tinha que entender que essa pessoa também não está todo dia bem, né? E é um serviço maçante, por quê? Porque você passa informação para um, para outro, para outro, para outro. Os juízes normalmente demoram para caramba para dar alguma resposta, então as pessoas vão lá quase que diariamente correr atrás desta informação, né, do seu respectivo processo. Essa senhora já não aguenta mais ver sempre as mesmas pessoas e o juiz que não anda com o negócio, ela passando as mesmas informações, ou seja, é uma loucura. A vida dela era uma loucura também. E ele entendeu isso, né? O que ele fez? Era um problema? Era um problema que tinha que ter uma solução, porque ele precisava da informação? Sim. Mas ele resolveu isso da forma mais humana possível. Ele foi lá, conversou com ela um determinado dia, ela brava, né? Como sempre, estava brava com quase todo mundo, mas ele entendendo que essa pessoa necessitava realmente de ajuda também. Ela precisava conversar com alguém, ela precisava ter alguém também para desabafar. E com todo o tato possível, ele foi criando um certo vínculo com ela e ela conseguia atendê-lo com uma suavidade que não fazia isso para ninguém, né? Aí os outros perguntaram: Nossa, o que você fez? Você deu dinheiro para a mulher? Você fez? Não, jamais, jamais. Aliás, não existe isso, não tem. Mas como que você conseguiu? Simplesmente sendo amigo dela. Quer dizer, era um problema que às vezes veio até ele, como os problemas vêm até nós, para que nós tenhamos que achar uma solução, ok? E essa solução só acontece a partir do momento que eu tenho uma melhora também, que eu entendo que isso veio para melhorar e não para piorar. Então veio, existe o problema X, né? Existe, tá, mas como que eu soluciono isso? Eu soluciono a partir do momento que eu não vejo mais isso como uma encrenca, mas eu vejo isso como uma forma de melhoria. É assim que nós temos que encarar tudo que vem na nossa vida. A atitude é tudo, gente. Você tem que ter uma atitude positiva na sua vida. Às vezes você deve ter escutado de pessoas até mais velhas do que eu: tenha pensamento positivo, tenha pensamento positivo. Você fala assim: pô, eu não aguento mais ter pensamento positivo, eu quero a coisa funcionando. Mas, gente, o pensamento positivo é o que vai fazer você ser melhor. Por quê? Porque você vai entender que a vida é feita de pessoas. As pessoas precisam ser compreendidas de alguma forma. E aí, você, a partir do momento que o problema se apresenta, você vai ter uma solução. Mas você tem que encarar isso de uma forma diferente. Não é de uma forma brava, nervosa, irritada. Ou seja, essa senhora, por exemplo, ele poderia ter feito como os outros faziam. Não tô nem aí, não aguento mais essa senhora, já devia estar aposentada, não é possível que ainda esteja aqui. Ele nunca fez isso, pelo contrário, ele sempre perguntou como ela estava, como é que estava a situação.
E depois de algum tempo ela conseguiu falar com ele, porque é difícil também para essas pessoas que têm uma vida muito dura falar com as outras pessoas, né? E ela acabava falando com ele, né? Até desabafando, contando seus problemas. Então eu achei muito interessante essa história que ele contou, porque serve aqui para nós. E ele contou agora, há poucos dias atrás, numa palestra que eu assisti. Ele é um palestrante excelente e eu o admiro como pessoa, como profissional, como ser humano. E é muito interessante você ver a reação de uma pessoa em contrapartida de um problema que vem até você. Então, pense nisso. Tenham atitudes diferentes, né? Eu não sei se vocês se lembram de uma figura pública, o Betinho, né? O Betinho acredito que era um cartunista no Rio de Janeiro, né? E famoso há muitos anos atrás, quando o vírus da AIDS era uma coisa extremamente mortífera, não que não seja ainda hoje, hoje um pouco mais controlado, mas naquela época mortífero, assim, sem chance de sobrevivência, né? Betinho, a partir do momento, né, que ele, num determinado momento, ele descobriu por ser hemofílico, numa transfusão de sangue, né, ele acabou, infelizmente, contraindo esse vírus. Ele recebendo a notícia disso, as pessoas preocupadas com ele, né, de uma certa forma, perguntaram para ele, né, nossa, como você está se sentindo e tudo mais, né, não sei. Ele falou, a AIDS não é mortal, mortal somos todos nós. Eu acho que vocês vão ver isso na internet, aí se vocês pegarem, vocês vão ver. Ele quis dizer que os homens são mortais e não a AIDS era mortal, né? Tanto é que o Betinho depois fez aquela campanha contra a fome, que foi muito bem estruturada, que depois aí passou a ser uma ferramenta política, que depois virou uma bagunça que acabou sumindo, né? Mas enquanto feita por ele, foi excelente. Então ele reverteu uma situação tão ruim que ele estava passando num determinado momento para uma coisa muito boa, né? Que foi ajudar as pessoas, que foi ser caridoso, que é um dos princípios básicos de você estar nesse mundo, é ser caridoso. Se você não for caridoso com as pessoas que precisam, então para que você está aqui? Só para o seu para a sua autorrealização? Né? Questione você sobre isso. Pergunte a si mesmo se não está na hora de fazer uma caridade. Lembra que nós falamos lá nas aulas anteriores? Se não está na hora de ajudar o seu próximo, que talvez a sua vida melhore também ajudando as pessoas, né? Não que você faça isso como ferramenta de troca, não é isso não. Mas que você possa de alguma forma ajudar as pessoas e não ficar só reclamando na vida todos os dias, né? Assistindo TVs aí que só levam você à loucura, né? Levam você a pensar N coisas que não são verdadeiras, e aí você fica tomando decisões errôneas na sua vida. Então você tem a internet hoje, você tem um monte de ferramentas idôneas que você pode olhar e analisar e ver por si próprio. Não precisa depender de ninguém para te passar informações. Então aprenda, seja diferente, tenha atitude na sua vida. Seja diferente. Para que você consiga ser diferente, você tem que quebrar alguns paradigmas na sua vida. Essa palavrinha foi muito usada há muito tempo atrás e ainda muitos usam. Eu gosto muito dela. Por quê? Porque o paradigma é esse quadradinho que você vive. É esse mundo que você vive. Você precisa sair desse mundo. Ah, professor, mas por que eu vou sair do mundo? Tá legal, é minha zona de conforto. Vai ser até quando essa zona vai ser de conforto sua? Pergunto, questiona você. Né? Até quando você acha que vai continuar nessa zona de conforto? Tudo muda, lembra que nós falamos? Vai mudar, uma hora vai mudar. E aí você está dentro do quadradinho, você não tem uma visão de fora do quadrado. Não tem. Né? Então você tem N exemplos aí durante a história nos mostra isso. Eu vou dar um exemplo muito antigo, tá? Muito antigo, mas é um exemplo que eu acho que serve para que todos vocês consigam entender o que é um paradigma. A Suíça, nos primórdios aí, ela era a única fabricante de relógios deste mundo.
fantásticos, feito à mão, com rubi e pedras preciosas, com uma precisão inacreditável, né? Materiais nobres, né? E nunca, em momento algum, ela pensou em mudar aquele sistema de fabricação, porque o mundo dela e o paradigma dela e o quadradinho dela era relógio para mim. É exatamente isso. É feito à mão, é feito dessa forma, assim, assado. Esse é o procedimento. Ponto. Com o passar dos anos, das décadas, foram surgindo novos eventos, até que um determinado indivíduo, num determinado momento, inventou aquele reloginho com bateria, o Quartz. Olha que legal, né? E ele apresentou ao país de origem, né, e fabricante desses tão famosos relógios. Olha, inventei esse daqui. Não, as pessoas o receberam muito mal, né? Isso não é relógio. Isso aí não serve para nada. Relógio é o que nós fazemos. Isso aí para nós é um lixo. Ok. Ele foi lá, levou para uma outra fabricante de relógios, né? Que já estava dentro de uma visão fora do paradigma e começaram a fazer e a construir esse relógio em massa. Final da história, né? E o que aconteceu com o país fabricante de relógios? Quase que não vendia mais relógios. Por quê? O outro era mais preciso, o outro era mais barato. E o outro fazia o quê? Conseguia te dar as horas. Ele media as horas para você. Não fazia isso? Aí eu pergunto para vocês, o que é que uma porcaria de um relógio faz? Não, o que um relógio faz? Não é te proporcionar as horas? Se ele faz isso com bateria, com sistema laser, com energia solar, se ele faz isso numa caixinha de plástico, se ele faz isso numa caixa de ouro, se ele faz isso numa caixa de madeira entalhada à mão, se ele faz isso com um pedacinho de placa ou de um circuito, eu pergunto a vocês, ele não está te proporcionando as horas certas do dia? Deixou de ser relógio? Não. Dura lição a um país que não quis ver que as coisas estavam mudando, porque estava na sua zona de conforto. Eu vendo relógios e eu sou o cara do relógio. Hoje em dia, você vai comprar um relógio, realmente, isso, nossa, já custa fortunas, né? Fortunas. Mas isso fez até uma quebra de economia desse país num determinado momento. Por quê? Porque as pessoas não querem sair do seu quadrado, não querem sair desse localzinho que funciona, né? Outros exemplos podem ser dados, né, das carroças, né, depois que inventaram os carros. Os primeiros carros que surgiram, né? Nossa senhora, o que eu vou fazer com aquela porcaria lá? Não, prefiro as carroças cheias de cavalos, né? Aquela coisa glamurosa. E o que aconteceu com as carroças? Hoje estão aí em alguns grandes parques de algumas grandes cidades como sendo alguma coisa só para um passeio, né? E que agora até ouvi algumas notícias recentes que não mais vão utilizar os cavalos, os animais, né? Que eu acho muito bom, para que ficar forçando o animal, ficar carregando alguma coisa sem necessidade alguma, né? Mas o que aconteceu? O mundo se transformou. Você não tem uma carroça aqui na garagem do meu escritório, não tem uma carroça, né? Não tem um local, um estaleiro não sei que nome que se dá, um estábulo, né? Acho que é esse estábulo. Um estábulo para você deixar aí os cavalos, né? Porque pensa bem, eu tinha que ter lá pelo menos 4 ou 6 cavalos, né? Que tinham que ser cuidados, alimentados, né? Água, uma pessoa para fazer isso, uma pessoa para conduzir essa carruagem, né? Quer dizer, imagina o preço de tudo isso, né? Dentro de uma condição de que só porque eu acho que o carro não vai funcionar, né? Não funcionou mesmo, né? Hoje, acho que quase todos os habitantes desse mundo são apaixonados pelos veículos, né? Então, temos que mudar, gente. Nós temos que sair desse quadradinho, sair desse mundo e pensar diferente.
Você vai falar assim, não, professor, eu penso diferente. Você não pensa diferente. Não pensa. Infelizmente, nós pensamos, como que eu posso dizer? Segundo as nossas concepções, segundo o que nós aprendemos, segundo o que nos foi passado, segundo o local onde eu vivi, a cidade onde eu vivi, o país onde eu vivi, a família, os amigos. Então isso me dá uma visão X, ok? Essa é a visão que você tem. Só que o mundo não é essa visão X. Ele pode ser até parcialmente X, mas ele tem outras visões. Y, Z, H, A, B, C, não sei. Né? Então você tem que ver o mundo como ele é e não como você é. Para tudo na vida que nós fazemos, ou nós pensamos, ou nós analisamos, nós usamos as mesmas ferramentas, as mesmas. Não podemos. Se todo problema para mim é sei lá, é um furo, eu vou usar uma furadeira sempre para fazer o furo? Sim, né? Porque é o que vai resolver. Talvez tenha outras ferramentas. Nem tudo na vida é o que parece ser. E outra, se eu usei uma ferramenta, então vamos chegar um pouquinho mais para trás. Eu vejo algumas pessoas às vezes dizer assim, professor, eu comprei o livro da vida do fulano, um grande empresário, ou um grande artista, ou uma pessoa de sucesso na vida, ok? Tá, falei, legal, para instrução, perfeito, né? Eu acho que seria muito legal você ver o que a pessoa fez, né? Como foi a vida dela, para você entender o quanto é difícil, né? Você alcançar esse sucesso, entre aspas, né? E essa felicidade também, entre aspas, né? Mas a pessoa falava assim para mim, não, professor, eu vou tentar fazer as mesmas coisas para ver se eu chego lá. Não vai chegar, gente, não vai. Se fosse assim, nós estaríamos cheios aí de Silvio Santos, nós estaríamos cheios de Bill Gates, nós estaríamos cheios de um monte de artistas e de famosos, né? Não estamos, apesar de ser uma história divulgada aos quatro ventos, não é isso? Não funciona. Essas conquistas que foram feitas no passado, elas servem como motivação apenas, mas elas não vão significar uma conquista no futuro. Você tem que mudar as suas ferramentas. Não tem outro jeito. Você tem que mudar. Ah, no passado eu consegui ficar muito bem sendo empregado de uma empresa todos os dias, das 7 da manhã às 18 horas, com uma hora de intervalo e sair não trabalhando aos sábados e domingos. É isso que eu quero para de novo eu ser bom e ficar bem novamente, tá? Aí eu pergunto a você, o mundo está igual era há 30 anos atrás? Não. Há 10 anos atrás? Não. Há 5 anos atrás? Não. Há 2 anos? Muito menos. Muito menos. Então essa formalidade causada por uma e proporcionada por uma empresa a um funcionário já não é uma coisa mais normal. Tanto é que hoje trabalha-se muito, né, em home office, em casa, né? Trabalha-se muito como eu estou trabalhando aqui, montando aula para vocês no escritório. Trabalha-se de todas as formas possíveis, né? E o que está ficando cada dia menor é essa relação de emprego, né? Do empregado lá todos os dias acertando, até mesmo pela nossa legislação trabalhista, que é extremamente complexa. Eu falo para vocês porque eu trabalho com isso. E digo para vocês que as empresas, por mais que tentem acertar, elas erram. E às vezes erram de propósito mesmo, né? Porque corre o risco sendo empresário. Mas é uma legislação extremamente complexa, né? Então, quanto menos eu tiver na minha empresa, isso eu estou dizendo de uma forma geral, quanto menos empregados eu tiver, melhor. Quanto mais pessoas jurídicas, melhor. Quanto mais prestadores de serviço, melhor. Do que eu estar ali com um funcionário que me rende uma despesa enorme numa rescisão, do que o salário dele. Um funcionário hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, se ele ganhar 1.000, ele vai me custar 2.250, aproximadamente. Aproximadamente isso. Então eu pago 1.000 de salário para ele, ele me custa 2.250.
Se você tiver lá assistência médica, odontológica, refeição no local, transporte, acerta-se toda a parafernália de impostos e tributos que tem em cima de um funcionário, é isso que ele te custa, em torno de 125%, 120%, 118%, depende muito da empresa, né? Depende muito dos benefícios, depende muito de como é. Mas menos que 100% nenhum funcionário custa para um empresário hoje. Salvo se ele tiver um regime diferenciado aí de empresa, mas aí é pequena empresa, é uma outra situação. Mas a grosso modo é isso. E aí a pessoa quer usar essa mesma ferramenta para ficar bem hoje. Não dá mais, gente. As regras do jogo mudaram. E vão mudar todos os dias. Se você não tiver jogo de cintura para conseguir se desvendar e conseguir ser melhor, conseguir ser diferente dos demais, infelizmente você não vai ter espaço no mercado de trabalho. Então as coisas têm que mudar. Tem que mudar e você tem que mudar. Você tem que mudar. Ah, professor, mas está tudo errado nesse país, está tudo errado no mundo, está tudo errado em todo lugar. Tá certo. E algum dia esteve certo? Nunca teve certo, gente. Para com isso. Para de ficar reclamando. Pensa um pouco. Eu vi pessoas aí dentro desse processo pandêmico que nós passamos e ainda estamos aí passando, né? Pessoas que ficaram sem fazer absolutamente nada, nada, absolutamente nada em todo esse período, em todo esse período. Aí você pensa, puxa, mas por que a pessoa não fez absolutamente nada? Porque ela não queria. Tá, perfeito, livre-arbítrio, não quero, tá. E aí você vai começar a reclamar que a vida não tá boa. Não tá mesmo? Né? Não está e não vai estar boa mesmo. Não tem como estar boa de nenhuma forma. Por quê, gente? Porque você não procurou ser diferente, não procurou ferramentas diferentes, não procurou aprender a ter essa flexibilidade em ser diferente. Não tem jeito, você tem que ser diferente. Não dá. Um ser humano, hoje, o volume de informações para cada um de nós, mesmo para nós, assim, mais velhinhos como eu, ela dobra assim a cada 2 anos. Isso eu estou supondo, até com pesquisas um pouco mais antigas, mas a cada 2 anos dobra o número de informação que você tem na cabeça. E as informações que são voltadas e colocadas em pauta para todo mundo, elas estão duplicando, triplicando. E aí você resolve que um ano atípico como esse que nós passamos, e estamos agora entrando, já estamos quase no meio deste segundo ano também muito atípico, e aí você resolve que não vai fazer nada, né? Tá certo. Aí o teu concorrente, o teu sei lá quem, que estava disputando uma vaga com você, por exemplo, já ganhou a sua vaga. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Professor, mas eu não consigo fazer nada, mas não consegue porque você não começa, você tem que começar a fazer alguma coisa, gente. Não dá para ficar desse jeito esperando o mundo passar. Não dá para achar que o mundo é só diversão. Não dá para achar que seus pais vão te sustentar até o último dia da sua vida. Não vai dar, não é? Então, quer dizer, eu tinha, por exemplo, um ramo de atividade que ele acabou sendo extinto por N motivos. Tá, e aí, vou fazer o que da vida? Ah, eu sempre fui daquele ramo de atividade, mas você tem que ter aprendido alguma outra coisa nesse tempo, né? Ou vai ter que aprender agora, não tem outro jeito, não é? É como aqueles filhos que vivem com os pais até 40, 45 anos, sei lá quantos anos vive lá, né, com o papai e com a mamãe. Aí chega uma hora que o papai e a mamãe faltam. E aí, você vai viver do quê? Ah, agora eu vou ter que estudar. Legal. Não estou dizendo que é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, estudar é sempre bom. Você pode começar a estudar até com 100 anos. Se você tiver disposição e estiver vivo, vai embora. É assim que funciona. Agora, você espera que o mundo vai ser diferente porque você acha que ele tem que ser diferente? Esqueça. Você já vai estar obsoleto. A única vantagem que você tem hoje em relação a qualquer concorrente seu, seja ele quem for, é a sua velocidade de aprender. Ou você aprende mais rápido do que o teu concorrente ou você está morto. Não tem o que fazer. E diga-se de passagem, deve ter muitos jovens aqui me assistindo. Mas diga-se de passagem, o jovem é muito mais rápido que a gente, né? Se ele quiser, que também tem muito isso do querer, né? Porque eu vejo muitos jovens também que não querem nada com nada, né? Que pessoas da minha idade, ou até mais do que a minha idade, têm uma energia maior do que alguns jovens que eu conheço.
né? Por quê? Porque as pessoas têm que começar a se desenvolver. Aprenda, vocês têm tudo na mão hoje para isso. Aprenda, desenvolva-se. Você tem que conseguir ser diferente. Senão, não tem como fazer. E uma outra coisa interessante: se você deseja ganhar, ninguém precisa perder para você ganhar, tá? Existem algumas máximas de mercado, alguns malucos que ensinam para vocês o seguinte: custe o que custar, tu passe e vai em cima porque isso é seu, tá? Lutar pelo que você deseja é uma coisa assim fantástica e tem que ser feito. Mas ninguém precisa perder com isso, você não precisa pisar em cima de ninguém para fazer isso na sua vida. Uma coisa eu digo para vocês, isso também de experiência. Se você afetar, seja quem for, num determinado momento da sua vida, um dia isso vai retornar a você. É a lei do retorno, não tem como. Não tem como. Eu vou dar um exemplo para vocês também, pessoal. Em uma das multinacionais que eu trabalhei aqui na cidade de Campinas, há muitos anos atrás, na década de 80, era uma empresa muito grande, muito grande. Era uma empresa com cerca de 5.000 funcionários. E num tempo em que que a informatização era praticamente zero. Nós tínhamos um CPD que era um prédio, que o CPD, para quem não sabe do que eu estou falando aqui, é do tempo que a gente trabalhava naqueles monitores monocromáticos, tá? Então o monitor era cinza, o monitor era verde. Nesse caso específico, a gente trabalhava quase que dentro de uma máquina, assim como um videogame. É uma coisa muito louca, tá? Mas eram terminais linkados a um sistema de computadores, que era chamado CPD, enorme, era um prédio todo para fazer o que provavelmente esse computador meu aqui faz, tá? Então era muito básica a coisa. Então era muita gente para fazer uma pancada de coisas e aquilo era louco demais, né? E todo mundo tentando se desenvolver e acertar. Mas as relações de trabalho, sejam elas quais forem, elas sempre sofrem atritos entre setores, entre pessoas, entre divisões entre filial e matriz, e sempre tem isso em empresas. É por isso que existem pessoas como eu que vai lá para tentar sanar esse problema para vocês, empresários, né, se tiver alguém me assistindo. Mas nessa época em específico nós tínhamos lá, eu estou falando isso hoje porque já fazem tantos anos, não sei nem se a pessoa está viva e também não vou citar o nome dela. Mas nós tínhamos um diretor financeiro na época que era uma daquelas pessoas que normalmente as pessoas chamam de insuportáveis, né? Uma pessoa extremamente prepotente, extremamente rígida com seus conceitos, né? Não estou dizendo que estava certo, que estava errado, os conceitos, mas uma pessoa muito complicada de convivência, né? E essa convivência realmente gerava aí outros conflitos dentro da empresa e foi gerando, mas foi um detalhe, aconteceu. Eu saí dessa empresa depois de alguns anos, fui tentar outras oportunidades em outras empresas e se passaram muitos anos. Aí, acredito que depois de uns 20 anos, aproximadamente 15, 20 anos, eu já estava numa outra empresa e prestando serviços novamente na mesma área que eu sempre atuei, que é recursos humanos, né, essa parte toda, essa loucura toda. E dentre os candidatos que nós estávamos lá para a área financeira, eis que surge quem? Olha lá o indivíduo chegando, né? E aí eu reconheci, provavelmente ele não deva ter me reconhecido, porque na época eu era um simples funcionário dentro de um recursos humanos com 45 pessoas. Então vocês imaginam recursos humanos, que é onde nós tínhamos 45 pessoas, com 3 departamentos gigantescos, isso só para fazer folha de pagamento, tá? Nós tínhamos benefícios, folha de pagamento e administração de pessoal, que é o que eu trabalhava, né? Sem contar as outras áreas, né? Recrutamento e seleção, cargos e salários, e assim vai, né? Treinamento. Então, só ali nessa sala, que é onde nós movimentávamos essa folha de pagamento, entre aspas, ali, né? 45 pessoas. Então, provavelmente ele nem me reconheceu, mas eu o reconheci, porque ele era emblemático dentro daquela empresa onde eu prestei meus serviços, né? E aí, de repente, ele acabou chegando até mim, nós conversamos sobre uma entrevista, ele conversamos sobre a vaga e tudo mais. Ele me contou, né, o que eu já sabia, né, da empresa que ele trabalhava, que ele foi diretor e tudo mais, né?
Mas a humildade desse senhor hoje não se comparava à prepotência que existia naquele determinado momento. E eu, em momento algum, utilizei da minha condição naquele momento para prejudicá-lo de forma alguma. Tanto é que ele não conseguiu essa vaga em específico, mas ele conseguiu uma outra depois, né? Mas em momento algum, por quê? Porque a pessoa, depois de ter perdido tudo que tinha como base da sua vida, porque você imagina se hoje você tem uma empresa com 5.000 funcionários, né? Só o departamento de recursos humanos dá para fazer com o computador, não precisava mais de 45 pessoas, né? Nossa, pessoa foi, mas isso não impedia que a sua forma de ser atrapalhasse no que ele era como profissional. Ele era um profissional exímio, né? Muito bom. Então, tanto é que foi contratado. Então, tudo isso eu contei para vocês para dizer que aquela historinha lá de você pisar em alguém para você subir, um dia reflete em você mesmo e vai acontecer. Isso não aconteceu só nesse caso, tá? Outros casos, eu tive outras experiências de me encontrar com pessoas que fizeram parte do meu passado em empresas diferentes e essas pessoas acabaram, de uma certa forma, estando numa dependência minha, às vezes de uma decisão minha, para que voltassem ao mercado de trabalho ou para que tivessem alguma coisa de melhor. E eu nunca, nunca, em momento algum, eu posso garantir isso para vocês, eu usei disso como vingança. Aliás, esse tipo de coisa não tem no meu vocabulário. Vingança, esse tipo de coisas, esquece. Entendeu? Por quê, gente? Tudo que você faz hoje, para que você consiga o que você deseja, faça da melhor forma que você puder. Faça. Vá atrás do seu sonho, brigue por ele, estude por ele, se desenvolva por ele. Mas jamais faça algo de mal para alguém nesse intermédio, tá? Trabalhe para você, faça a sua vida ser diferente do que ela é hoje. E se um dia você cruzar com uma pessoa, amanhã, com certeza essa pessoa vai ter boas recordações de você, num futuro próximo, ou num futuro até mesmo distante. E outra coisa que eu vou ensinar para vocês aqui, que é o básico do básico do básico, mas que grande parte dos seres ditos racionais não fazem. Todas as pessoas dentro da empresa, de uma organização, de uma prefeitura, de uma cidade, todos são importantes, todos e todas as funções são importantes. Coloquem isso na mente. Cumprimentem todo mundo que vocês puderem cumprimentar. Um bom dia não vai matar vocês. Um boa tarde não vai matar vocês. Um boa noite não vai matar vocês. Ok? Então, se vocês estiverem numa empresa, por exemplo, a senhora que está servindo o café para vocês, bom dia, como vai a senhora? Tudo bem? A senhora está bem? Está tudo bem no dia de hoje com a senhora? Aí você vai falar, nossa, mas isso é básico. Não é básico não. Por incrível que pareça, grande parte das pessoas tem uma prepotência, uma arrogância maior do que inteligência. E depois não sabe por que as coisas não caminham na vida, certo? Não é? E eu digo para vocês de coração, e se tiver advogados aqui me escutando, vai saber o que eu estou falando. Gente, se tem uma profissão onde tem pessoas prepotentes é na advocacia. Eu nunca vi nada igual. As pessoas já parece que já nascem para ser prepotente. Qual é a razão disso? Porque, sei lá, na época de Dom Pedro, ser advogado era uma coisa assim tão fantástica? Não, todo mundo tem a capacidade de ser advogado. Mas é inacreditável. Quando eu fiz a minha universidade, você via os estagiários de advocacia. Nossa senhora, era lá, né? O cabelinho com o seu gel, e eu vou lá, ponho um terno. O cara não tá ganhando para comprar um sapato, o papai dele tá pagando, mas ele vai lá com toda a sua prepotência do mundo, né? Nos cartórios, né? Em todos os locais, na justiça. Nossa, eu sou o cara. Não, parem com isso, meu Deus do céu. Pensem que vocês vão precisar das pessoas mais simples, são elas que trabalham, são elas que vão estar perto de você. Oh, Cristo,
A burrice é um negócio que eu não consigo entender. Em razão de uma prepotência, de se achar mais do que os outros, eu quebro as pessoas que vão poder me ajudar no futuro. E eu vou poder ajudá-las também. No nosso caso, advogados, nós precisamos de quem? Dos serventuários da justiça. Aí a prepotência dos advogados faz com que esses caras não queiram nem ver esse advogado perto. Aí acontece o quê? As coisas não caminham para o advogado. Aí ele fala, nossa, você é incompetente, vou denunciar você a quem? Fulano, você vai denunciar quem? Eles são todos estáveis, todos eles têm trabalho, são concursados. E, pela sua própria prepotência, são seus inimigos. Então, para que criar inimizades? Isso é em todo lugar, tá, gente? Estou falando da minha profissão, mas tem um monte de profissões. Em qualquer empresa, em qualquer lugar, você tem que cumprimentar, você tem que conversar com as pessoas. Você é o que mais do que outro ser humano? Nada, nada. Ah, você tem mais dinheiro? Grande coisa. Vai morrer no mesmo buraco que vai o outro. Então aprenda que prepotência, arrogância, esse tipo de idiotice só vai te levar para ser pior do que você é. E ainda as pessoas vão te desejar o mal ainda, que é o pior. Por quê? Porque você é insuportável. Então seja suportável com as pessoas, seja educado com as pessoas, esteja preocupado com as pessoas, mas faça isso direito, sabe? Por quê? Porque é seu irmão que está ali. Ah, é o faxineiro da empresa? Tá, então, e se ele não trabalhar, você vai fazer o que da sua vida? Você vai trabalhar no meio do lixo? Você vai ficar aqui? Você vai pôr sua mãozinha, pegar o saco de lixo e vai levar lá fora? Então acorde, sabe? Largue a mão com essa prepotência. Essa prepotência não te leva a lugar nenhum. Você não é mais gostoso do que ninguém. Nada, nada. Você pode estar melhor preparado que alguém, só isso. Agora o resto, você é igual a todos. Somos todos iguais. Então respeite as pessoas. Não passe em cima das pessoas. E lembre-se que para todo mundo tem que estar junto. Pense bem, é uma equipe. Todos têm que estar juntos. É a senhora que serve o café, é o senhor que limpa o chão, é o senhor que limpa as mesas, o diretor que está lá mandando você, né, o líder, são os gerentes, são os supervisores, são os coordenadores, são os executores, são os auxiliares, são os analistas, são todos e até mesmo o estagiário lá. Não é isso? Então, como que você vai ter uma empresa ou vai fazer parte de uma empresa se você não entender que você faz parte de um todo, de um time? É um time. Não tem outro jeito. Ah, eu não sei trabalhar em equipe, professor, eu sei trabalhar só sozinho. Tá. Então, você vai fazer outra coisa da sua vida, né? Não sei o que. Não sei o que a gente pode trabalhar sozinho talvez dê certo. Porque nem na advocacia dá certo, eu não conheço nada que sozinho dê certo. Você sempre precisa de alguém. Não tem como. Então, essa metodologia, essa sua vida, essa sua visão de todo, ela tem que existir, não tem outra forma. Não ache que você é a última bolachinha aqui, não. Não é, não. Não é, não. Ninguém é insubstituível. Acorde. Se você morrer amanhã, vão colocar outro no teu lugar. Acorde. Você precisa das pessoas junto com você. Um grande líder, eu faço treinamento de líderes e eu brigo muito por isso. Eu sempre digo o seguinte: líderes, tem alguns que já nascem com predisposição, mas qualquer pessoa pode ser líder, contanto que ela queira ser líder. Porque ser líder é um inferno, mas as pessoas querem, né? Eu treino líderes e eu sempre digo isso para eles: o que vale é a tua equipe e não a você. Você vence quando todos vencerem. Quando todos perderem, quem perdeu é você. É assim que um líder faz. Então, se você quer ser alguém na vida, quer ter alguma coisa, ou pelo menos um diferencial, ou pelo menos o dia que você morrer vai ter lá um pouquinho mais de pessoas do que os seus familiares, seja uma pessoa decente. Decente é isso, é a palavra mágica. Nada de prepotência, nada de arrogância, nada de ser o mais gostoso do universo. Ah, eu sou o cara. Para. Você não é um cara nada. Cai num hospital, você vai ver se você é um cara. Pare, sei lá, por qualquer motivo.
que você dependa de terceiros e quartos, eu quero ver onde é que vai parar a tua prepotência. Não vai sobrar absolutamente nada, nada. Posso te garantir isso, te garantir. Então, humildade, respeito para com as pessoas. O orgulho, ele é muito bom quando nós usamos para o lado bom, mas o orgulho normalmente nos leva a fazer um monte de besteiras, ok? Então, humildade, gente. Seja bom para com as pessoas, ajude as pessoas, jogue esse orgulho e essa prepotência e esse algo que você acha que é fora. Você não é, não é. Você só vai ser alguém a partir do momento que você estiver junto com outras pessoas e essas pessoas te ajudarem e você os ajudar a conquistar alguma coisa, um espaço, um local, uma empresa ou um negócio. Sem isso você não consegue. Grande erro de pessoas que me contratam às vezes, de líderes que montaram as suas próprias empresas sozinhos e depois conseguiram colocar pessoas muito boas para trabalhar com eles e eles conseguiram fazer essa divisão e conseguiram ficar milionários. Hoje estão com as empresas aí quase falidas. Por quê? Porque eles esqueceram de reconhecer as pessoas que fizeram a vida deles ser o que foi. Quem ajudou a trazer a riqueza para você? Foram eles. E aí o que você fez? Quando houve a possibilidade, a prepotência chegou até você e aí o dinheiro e a riqueza chegaram até você, você esqueceu dessas pessoas. E aí você tem o que agora? Uma empresa onde as pessoas te roubam, uma empresa onde você tem pessoas que você não pode confiar, uma empresa onde você tem funcionários ruins, uma empresa onde você não tem como mantê-la de pé, a não ser que você coloque dinheiro todo mês, todo mês. Então, às vezes eu falo isso para donos de empresas, eles falam para mim, nossa, que isso, você não pode falar uma coisa dessa. Tá certo, então você pensa, se eu estiver errado, você me corrige. Até hoje nenhum me corrigiu. Alguns, né, pela sua prepotência, né, não, eu estou certo, perfeito, meu amigo. Vão continuar no mesmo erro até a falência total. Senhores, acho que eu até embalei um pouquinho, peço perdão, tá? É porque é uma coisa que me irrita muito, que eu vejo muito no dia a dia e é um erro cruel que todas as pessoas cometem. Não cometam esse tipo de erro, tá bom? Então na próxima aula nós vamos falar sobre trabalho e vamos aí colocar um pouco mais de elementos para para esse nosso curso, para essa nossa mudança de comportamento. E nós já estamos partindo aí para o seu fechamento, né? Desse entendimento como uma forma geral. Eu acho que no final disso vocês vão ver que vai ser muito produtivo para vocês. E que se vocês aplicarem o que eu falei aqui, não porque eu falei, podem pesquisar o que eu falei, tá? Eu sou uma pessoa muito simples para falar e eu tento ser o mais claro possível. E não estou aqui fazendo medições, nem medindo o que eu estou falando, tá? Eu estou passando para vocês como eu passo para os meus alunos e como eu passo para qualquer pessoa que eu conheça e que eu goste muito. Então, com toda certeza, vocês têm tudo a ganhar e nós vamos vencer essa daqui, tá bom? E vocês vão vencer, seja lá o que vocês estejam dispostos a fazer. Gente, meu muito obrigado por tudo. Agradeço de coração e até a próxima aula.